Durante décadas, a Venezuela foi um paradoxo latino-americano. Um país sentado sobre uma das maiores reservas de petróleo do planeta e, ainda assim, cada vez mais pobre, instável e frágil. Quando Nicolás Maduro assumiu o poder em 2013, herdou não apenas a presidência, mas um modelo econômico já deteriorado, sustentado por controles artificiais, dependência extrema do petróleo e uma ilusão de prosperidade construída sobre preços altos que não durariam para sempre. O que veio depois não foi um acidente histórico. Foi um colapso anunciado. Para entender a queda de Maduro, é preciso separar duas coisas: o poder político formal e o poder econômico real. Presidentes podem continuar no cargo, mesmo quando o país já perdeu sua capacidade de funcionar. E foi exatamente isso que aconteceu na Venezuela. No início dos anos 2000, o petróleo mascarava tudo. A PDVSA, estatal venezuelana, financiava subsídios, programas sociais, importações e uma máquina estatal inchada. Mas essa abundância não vinha de eficiência, nem de produtividade. Vinha de um único ativo volátil. Quando os preços do petróleo despencaram a partir de 2014, a economia venezuelana entrou em queda livre. E Maduro não tinha um plano B. O governo respondeu como regimes centralizadores sempre respondem: mais controle. Controles de preço, de câmbio, de importações, de distribuição. O resultado foi devastador. Empresas privadas desapareceram. A produção nacional colapsou. E o país passou a depender quase totalmente de importações. Exatamente no momento em que já não tinha dólares para pagar por elas. A hiperinflação não surgiu do nada. Ela foi consequência direta da decisão de financiar gastos públicos, imprimindo dinheiro, enquanto a produção real desmoronava. O Bolívar perdeu valor não porque o povo deixou de acreditar, mas porque o Estado destruiu sua função econômica. Salários passaram a valer menos do que o custo do transporte para o trabalho. Poupança virou ficção. A moeda virou papel. Nesse ponto, a queda de Maduro não foi eleitoral, nem institucional. Foi econômica. Um governo perde quando perde a capacidade de garantir três coisas básicas: estabilidade monetária, abastecimento e perspectiva de futuro. A Venezuela perdeu as três. O impacto social foi imediato. Milhões de pessoas deixaram o país, não por ideologia, mas por sobrevivência. O maior êxodo da história recente da América Latina não foi causado por uma guerra armada, mas por um colapso econômico total. Profissionais, médicos, engenheiros e trabalhadores comuns cruzaram fronteiras rumo ao Brasil, Colômbia e outros países, transferindo a crise venezuelana para a região. Enquanto isso, Maduro se manteve no poder político por meio de alianças militares, repressão institucional e controle do sistema eleitoral. Mas poder político sem base econômica é poder frágil. Cada sanção internacional aprofundou a crise, mas não a criou. A raiz estava dentro do próprio modelo. Dependência extrema do petróleo, hostilidade ao setor produtivo e um Estado que passou a destruir riqueza em vez de criá-la. Hoje, a Venezuela vive uma espécie de sobrevivência econômica improvisada. Dólares circulam informalmente. Criptomoedas substituem bancos. A economia funciona fora do Estado, não por causa dele. Quando um país passa a operar apesar do governo, e não graças a ele, menos a queda já aconteceu. Mesmo que o presidente ainda esteja no palácio. O impacto regional e global é claro. A Venezuela deixou de ser um polo energético confiável. Reduziu seu peso geopolítico. Tornou-se um exemplo extremo dos riscos de concentração de poder econômico no Estado, sem mecanismos de correção, transparência e adaptação. A história de Nicolás Maduro não é apenas a história de um líder isolado. É a história de como regimes que confundem controle com prosperidade acabam destruindo os próprios fundamentos da economia. Não se trata de esquerda ou direita. Trata-se de incentivos, produtividade e realidade. A verdadeira queda não acontece no dia em que um presidente sai. Ela acontece no dia em que o sistema deixa de funcionar. E na Venezuela, esse dia já passou há muito tempo. Se você quer entender
Como economia, poder e história se conectam menos? E por que certos erros se repetem menos? Deixe seu comentário aqui embaixo. O colapso da Venezuela era inevitável? Inscreva-se no canal, porque a história não avisa antes de cobrar a conta.